gente vai falar aqui no início de um movimento unidimensional. Por exemplo, a viagem de um ônibus através da estrada Rio-São Paulo. Eu fiz essa viagem e escrevi ali os dados todos que eu anotei dentro do ônibus. Naquela época, a marcação da quilometragem na estrada, aqueles pitoquinhos que ficam do lado da estrada que a gente vê qual é a quilometragem, o número 0 era aqui na entrada da Via Dutra, aqui no Rio. E quando chegava lá em São Paulo, que acabava a Via Dutra, era o quilômetro 402, quer dizer que a distância, o tamanho total da Via Dutra, da estrada, são 402 quilômetros, tá? E eu decidi, da janela do ônibus, e anotando todas as quilometragens que eu ia passando a cada 15 minutos. Então, quando o ônibus entrou na Via Dutra, eu zerei o meu relógio, como se fosse meia-noite. Não era meia-noite, mas vamos admitir que quando eu entrei na Via Dutra, no quilômetro 0, era meia-noite, porque eu zerei o meu relógio. Aí começou a contar ali 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos e assim por diante. Aí, a cada 15 minutos eu olhava pela janela, via qual era a quilometragem do pitoquinho do lado da estrada e anotava no papel. Aí o resultado é essa tabela aqui. Primeira pergunta que qualquer sujeito faria é o seguinte: qual foi a velocidade do ônibus? E o que significa velocidade? Velocidade é uma grandeza que mede a rapidez do movimento. Quanto mais rápido for o movimento, maior a velocidade. Por exemplo, uma viagem de avião do Rio a São Paulo, se você descontar o tempo de espera no aeroporto, é mais rápido do que uma viagem de ônibus. Se você for do Rio a São Paulo a pé, vai ser mais lenta. Então a pé você anda com uma velocidade menor, de ônibus um pouco maior e de avião maior ainda. No entanto, a distância do Rio aqui, ó, até São Paulo é a mesma, são os 402 quilômetros. Então a diferença, nesse caso, numa viagem a Rio-São Paulo, a pé ou de ônibus ou de avião, a diferença é o tempo. Quanto maior for o tempo de viagem, menor a velocidade. É um exemplo de proporção inversa. Então, dada a mesma distância, 402 quilômetros, quanto menor for o tempo do percurso, maior vai ser a velocidade. Tá bom? Significa o seguinte, que você, então, para calcular a velocidade, você vai pegar a distância do percurso, os 402 quilômetros, e dividir pelo tempo que levou a viagem. Isso é que se chama de velocidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu for calcular a velocidade do ônibus, ele andou ao longo da Via Dutra 402 quilômetros e o tempo que ele levou para andar foi 5 horas e 15 minutos. Cada 15 minutos é 1/4 de hora, não é? 1/4 de hora. Então, eu também poderia escrever essa coluna aqui da seguinte maneira: 0, 0 mais 1/4, 0 mais meio, 0 mais 3/4, 1, 1 mais 1/4, 1 mais meio, 1 mais 3/4, 2 horas e por aí vai, tá bom? Então a unidade aqui é 1/4 de hora. Cada 1/4 de hora eu marquei mais um númerozinho ali. Muito bem, então vamos ver qual terá sido a velocidade desse ônibus aí. Vamos fazer a conta. Ele andou 402 quilômetros. Eu vou chamar isso aqui de ΔX. Repara que eu chamei de X aqui, ó, nesse gráfico que eu ainda vou fazer, a quilometragem, essa variável aqui, eu chamei de X. X igual a 0,1735, ou seja, a quilometragem estava marcada no pitoquinho da estrada, tá bom? Quando você está falando não da variável X que você está considerando, mas numa diferença de dois valores dessa variável, que é o caso ali. A diferença são os 402 quilômetros da chegada menos os 0 quilômetros da entrada, tá bom? Então, por isso que eu chamo de ΔX. Esse ΔX aqui, no caso, significa o último X menos o primeiro X. Da mesma forma, eu vou calcular agora o ΔT. T é o tempo. Essa coluna aqui. Então, isso aqui vai ser o último dos tempos menos o primeiro.
No caso vai dar quanto? Vai dar 5 horas e 15 minutos. Que eu vou escrever assim, vocês vão entender, ó. Todo mundo concorda que 5,25 é a mesma coisa que 5 mais um quarto? Por que eu não escrevi desse jeito aqui? Porque se eu fosse, eu vou fazer a divisão dos 402 km pelo 5,25. Se eu fosse fazer a divisão com essa unidade esquisita aqui, 2,15, eu ia errar, porque não é 5,15. É 5 mais um quarto. E um quarto é 0,25. Tá bom? Todo mundo entende isso? Então por isso que eu escrevi assim e não o 2,15, eu escrevi assim, 5,25. Quanto vai ser a velocidade? A velocidade vai ser os 402 km dividido pelo 5,25 horas. 5 horas mais um quarto. E aí eu tenho que fazer essa conta aqui. Deu esse número aqui, ó. Mas repara que essa velocidade que eu calculei aqui é uma de várias possibilidades. Eu poderia ter calculado a velocidade desde o início até a metade e depois da metade até o final. 2 velocidades, uma na primeira metade e outra na segunda metade. Poderia calcular a velocidade a cada 15 minutos. Antes de fazer isso, a gente já tem uma ideia de que a velocidade do ônibus foi aquela ali. Eu vou dar um nome a essa velocidade aqui. Essa velocidade eu vou chamar de velocidade média naquele trajeto inteiro. Por que eu vou chamar de velocidade média? Porque a velocidade do ônibus não foi sempre esta daí. Por exemplo, aqui, ó, nesses 15 minutos aqui, o ônibus parou lá na cidade de Resende, para o pessoal ir ao banheiro, fazer xixi e voltar, e ficou parado durante 15 minutos, é a mesma quilometragem aqui, ó. Então nesse intervalo aqui a velocidade foi 0, não foi aquela ali. Significa que em outros trechos a velocidade foi maior que aquela ali, para que a média desse aquilo. Tá bom? Então a velocidade não foi constante, ela mudou durante a trajetória. De qualquer maneira, o valor médio dela na viagem toda é aquele que está ali. Então eu vou chamar ela de velocidade média e não velocidade. Essa aqui não é a velocidade que marca o ponteiro do velocímetro do ônibus, que marca todo instante e varia.